Oi pessoal, meu nome é Maria Ferreira, eu sou desenvolvedora de software há pouco mais de 5 anos e atualmente eu venho direcionando minha carreira para a área de produto, unindo minha base técnica com discovery, estratégia e tomada de decisão. E durante essa trajetória eu acabei criando o Lucid, que é um sistema operacional de produto pensado para ajudar PMs, founders e times de produto a decidirem melhor antes de transformar uma ideia em roadmap, design ou até mesmo em código. A tagline do Lucid é menos features, mais lucidez. E, sinceramente, eu acho que ela consegue sintetizar e resumir bem o problema que me levou a criar esse produto. Porque durante a minha trajetória como dev, eu vi e estive em times com muita entrega, backlog cheio, devs super competentes, muita coisa rolando ao mesmo tempo, mas nem sempre existia clareza suficiente sobre o problema real que aquela entrega estava resolvendo. Isso porque, na grande maioria das vezes, a demanda ela já chega para o time como uma solução pronta. Por exemplo, vamos criar esse botão, ou vamos incluir esse dashboard, ou vamos fazer isso porque tal stakeholder pediu, ou vamos fazer isso porque o concorrente tem e seria legal a gente ter, por exemplo. Só que quando a gente voltava algumas casas e perguntava qual era a dor real, quem estava sendo realmente impactado, qual métrica deveria mudar, ou mesmo qual evidência sustentava aquela decisão, nem sempre isso estava claro. E foi daí que nasceu a pergunta central do Lucid, que é: essa feature merece realmente ser construída agora? Bom, a minha jornada com a PM3, ela teve um papel muito importante durante todo o meu trajeto, né, nessa mudança de carreira e durante todo o projeto de criação do Lucid. Por aqui, eu passei por formações como Product Management, Product Discovery, Product Analytics e as formações de produto em IA. E tudo isso foi me ajudando a dar nome, método e estrutura para uma dor que eu já via no meu dia a dia nos times por onde eu passei. Então o Lucid, ele nasceu justamente dessa mistura entre vivência técnica, repertório de produto e uma inquietação muito grande sobre desperdício de tempo e falta de clareza no dia a dia. Bom, a proposta do Lucid não é substituir ferramentas como Jira, Linear, Notion ou qualquer outra ferramenta de gestão. Isso porque essas ferramentas, elas ajudam a organizar a execução. O Lucid, ele entra antes. Ele funciona como uma camada de clareza e decisão antes do build, ajudando o time a entender se uma ideia ela tem problema claro, evidência, métrica e timing para avançar. Hoje o produto ele tem 2 caminhos principais de entrega de valor. O primeiro deles é a validação rápida com a ferramenta que a gente chama de Feature Maturity Check. Esse fluxo, ele atende justamente aquele PM, founder ou líder que quer testar uma ideia de feature sem ter que entrar num discovery completo necessariamente. Então aqui, a pessoa preenche alguns campos, como o nome da feature, o que ela faz, qual problema ela resolve, quem é impactado, qual métrica deveria melhorar ou ser movimentada, qual evidência sustenta essa decisão e qual estágio o produto se encontra, seja ele ideação, MVP ou growth. E a partir desses dados, a IA ela analisa 3 dimensões. A primeira delas é o risco de feature factor, que mostra se aquela ideia tem o risco de virar uma feature sem entrega de valor real. A segunda dimensão é o score de clareza, que avalia o nível de clareza daquela hipótese. E a terceira é a confiança da evidência, que mostra a força dos sinais que sustentam aquela decisão. E essa terceira dimensão ela foi muito importante, porque eu vejo que a gente tem uma diferença enorme entre uma ideia confusa e uma ideia clara, mas ainda sem validação suficiente. No fim das contas, o objetivo da análise não é simplesmente dizer está aprovado ou reprovado. O objetivo é justamente a gente conseguir avaliar qual o estágio de maturidade daquela feature e devolver isso para o usuário. Ela pode voltar como pode seguir, promissora, mas validante, reformular ou não priorizar agora. E sempre no final da análise a gente tem um próximo passo recomendado. Para exemplificar, e bem resumidamente, você pode voltar como entrevistar usuários, ou definir melhor a métrica, ou mesmo prototipar melhor, ou buscar melhores evidências que sustentem aquela decisão, ou mesmo tirar do roadmap por enquanto. O segundo caminho de entrega de valor do produto é o discovery estratégico, que é um método Lucid completo. Esse fluxo basicamente é organizado num loop de 6 etapas: contextos, problemas, caminhos, hipóteses, roadmap e aprendizados. E a lógica por trás desse loop é bem simples. Primeiro, a gente começa preenchendo o contexto. Então, quem é o produto, para quem ele existe, qual a North Star Metric, qual o estágio aquele produto está vivendo e quais os principais desafios. Depois, o usuário estrutura problemas reais, com inputs como dor observada, público impactado, evidências, jobs to be done e voz do cliente. A partir desses problemas, o Lucid ele ajuda a explorar caminhos a partir de uma árvore de oportunidades. A ideia aqui é evitar que o time pule direto de um problema para uma solução única. Então, antes a gente abre um leque de oportunidades. Depois, essas soluções elas viram hipóteses, e é aí que entram os sanity checks mais completos com a seguinte estrutura: acreditamos que X coisa vai gerar X resultado por conta de X, Y, Z.
E só depois desse caminho percorrido, a hipótese ela pode ir para o roadmap, que no Lucid não é só mais uma lista de data. Ele é organizado por Now, Next e Later, mas com foco em nível de validação, risco e evidências. E por fim, vem os aprendizados, porque o ciclo ele não termina simplesmente quando a feature ela é lançada. O time ele precisa comparar a expectativa e realidade, registrar os aprendizados e alimentar os próximos ciclos de decisões. Esse loop ele é basicamente a espinha dorsal do produto. Além disso, o Lucid ele conta com alguns outros módulos de apoio, como o Voz do Cliente, o Evidence Bank, o módulo de decisões, o One Pager e o módulo do Copiloto Lucid, que é bastante importante aqui dentro do nosso contexto. O Evidence Bank centraliza feedbacks, entrevistas, métricas e outros sinais importantes. A Voz do Cliente recebe os feedbacks mais crus, que posteriormente podem virar evidências ou problemas. As decisões registram o porquê de uma escolha, com os trade-offs e os racionais por trás dessa decisão. O One Pager ele vai gerar uma narrativa executiva que é muito útil para alinhamento com os stakeholders. E o Copiloto Lucid, ele funciona como uma IA contextual dentro de cada projeto. Então, ali ele vai enxergar hipóteses, problemas, evidências, tudo contextualizado dentro do seu projeto. Então, acaba sendo muito útil. Outro desafio grande que eu tive durante o desenvolvimento do Lucid foi justamente calibrar a IA. Porque, no fim das contas, o Lucid ele não podia ser só uma interface bonita por baixo de um chat genérico. Isso outras IAs conversacionais já fazem. Então, no fim das contas, a IA ela precisava ter uma persona muito clara. Um especialista sênior em produto, pragmático e criterioso, e que, de fato, fosse construtivo, ajudasse, de fato, o PM no dia a dia a ter mais clareza sobre as decisões de produto. E esse foi de longe um dos meus maiores desafios, porque se a IA ela é permissiva demais, ela acaba só virando um reforço negativo do achismo do PM. E ao mesmo tempo, se ela é restritiva demais, às vezes ela acaba frustrando ideias que têm potencial de serem boas cedo demais, e isso acaba frustrando o usuário e ele não quer ficar e não quer utilizar mais o produto. Então, o grande desafio aqui foi justamente encontrar esse meio termo. Uma IA que desafia a ideia, mas que também não humilha a ideia. Que aponta o risco, mas que também te guia para o próximo passo. Outro grande desafio foi transformar conceitos que são muito densos em uma experiência que, de fato, fizesse sentido para o dia a dia do PM. Então, o usuário ele não pode entrar no produto e achar que caiu ali numa suíte cheia de módulos diferentes e não saber qual o próximo passo, sabe? Ele precisa entender realmente onde ele está, o que é que ele precisa fazer e qual que é o próximo passo. Por isso, o produto vem evoluindo, para essa hierarquia mais clara. São dois caminhos de entrada, um para validação rápida e outro para um discovery mais completo e estratégico. Desde o lançamento da primeira versão, mais de 100 pessoas passaram pelo Lucid, usaram o produto e eu estou muito feliz. Pode parecer um número pequeno, mas para mim tem bastante relevância, porque o produto ele veio evoluindo justamente do feedback e do retorno dos usuários que utilizam o produto no dia a dia, que para minha sorte são pessoas de produto. Então, muita coisa mudou a partir desses feedbacks da comunidade e dos usuários. Muita coisa mesmo. E isso me ajudou a trilhar esse caminho de evolução para o Lucid. Então, os usuários, eles fazem parte também da construção do produto. E isso é uma coisa muito legal. Porque, no fim das contas, não basta a IA estar tecnicamente certa. Ela tem que realmente me trazer um feedback que seja útil para a minha tomada de decisão. E esse foi um aprendizado muito importante que evoluiu junto com a comunidade. Porque se o retorno ele vem genérico, punitivo ou muito distante da realidade de produto, de fato, ele não ajuda. A nossa entrega de valor real é fazer o PM sair pensando, agora eu sei exatamente o que fazer com essa ideia. Hoje eu vejo o Lucid como um produto em construção diária, muito influenciado pela comunidade, pelos testes e pelas provocações de quem utiliza o produto no dia a dia. Bom, os nossos próximos passos são melhorar ainda mais o método Lucid, conseguir também melhorar a calibragem da IA por estágio de produto e refinar ainda mais o loop completo que a gente já tem hoje. Também quero fortalecer cada vez mais a rastreabilidade entre problema, evidência, hipótese e aprendizado, porque essa é uma parte da visão central do produto. Não só ajudar os times a construir mais, mas construir com mais clareza sobre o porquê. Para mim, o Lucid ele representa essa ponte entre tecnologia e produto. Eu venho do código, mas cada vez mais eu acredito que uma boa entrega ela não começa quando a feature ela entra na sprint. Ela começa bem antes, quando alguém finalmente tem a coragem de perguntar: essa feature merece realmente ser construída agora? Então, se você é PM, founder, líder de produto, dev em transição para a área de produto, ou simplesmente trabalha num time que sente que entrega bastante, mas nem sempre com clareza suficiente sobre o impacto daquelas entregas, eu te convido a testar o Lucid. Usa, quebra, provoca e, por favor, me manda feedback. O produto ele ainda está evoluindo e a minha ideia é justamente essa, e construindo junto com a comunidade. Lucid, menos features, mais lucidez.